no final de vida da minha mãe, a médica e o médico, 2 médicos, eles, de forma super cuidadosa, eles queriam dar a notícia pra mim, no caso, porque eu estava sendo a porta-voz, a que estava tomando as decisões, junto com o meu irmão, mas eu estava mais à frente, né, de ouvir e repassar. E aí, essa médica, ela, depois de ter visitado a minha mãe, né, depois de perceber que ela não estava no melhor estado dela, na verdade eu passei a noite inteira com ela. Sabe quando você passa a noite inteira? Nesses 22 dias, minha mãe ficou 22 dias internada. E nesses 22 dias, eu fiquei quase todos os dias no horário noturno com ela. Meu irmão ficava de manhã, meu marido de tarde, e eu passava a noite lá. E aí, nesse dia, inclusive, que eu recebi a notícia, eu tava 2 dias sem dormir, praticamente. 2 dias sem dormir. Dormi, tipo, sei lá, um cochilinho de 40 minutos. Enfim. E aí, nessa noite, né, eu já percebi que a minha mãe, ela não tava no melhor estado dela. Que ela tava indo. Percebi que ela tava indo. E aí, na manhã seguinte, a doutora, que eu não quero citar nomes, mas muito acolhedora, que profissional, que profissional. Ela veio, né, me chamou, chamou o Tito, que era quem tava lá naquele momento, pra dar a notícia, pra conseguir conversar. E aí ela chamou a gente pra uma salinha, ela sentou super à vontade e dava pra ver que ela tava cuidadosa com o que ela ia falar, com como ela ia falar, sabe? E aí ela olhava pra mim e começou a falar. Começou a contar sobre quais eram os resultados do exame da minha mãe, como o câncer tinha se espalhado para vários órgãos, de uma forma em que cientificamente pela medicina não tinha mais jeito, no sentido de agora vamos focar em cuidados paliativos, não tem mais o que fazer. E aí, nesse dia, inclusive, ela estava no quarto normal, e aí ela falou: olha, temos a possibilidade de subir ela para UTI, não para fazer tratamentos super intensivos, porque chegamos ao limite. Mas para ela ter mais conforto, lá na UTI tem médico 24 horas, enfim. E aí ela pediu a minha decisão. E por que eu tô te contando isso? Primeiro eu tô te contando dessa doutora e já vou te contar a história do médico. Eu tô te contando porque você entrou nesse vídeo porque você tem interesse em saber como não ser dominada pelas emoções. Você pode imaginar que nesse momento em que ela estava falando e eu ouvia atentamente, que naquele momento eu senti muitas coisas. Naquele momento, inclusive, eu chorei, obviamente, né? Mas foi um choro que não foi um choro de desespero. Foi um choro de, ok, eu escuto isso é muito difícil. Inclusive é como eu tô lidando com o luto. Isso dói muito, mas vamos lá. Né? O que tem que ser feito, como que eu posso diminuir as dores dela, quais são as maneiras. Naquele momento eu consegui não ser dominada pelas emoções, até porque minha mãe ainda estava viva e ainda tinha muitas coisas para resolver, decisões para tomar, pessoas da família para passar, por exemplo, meu irmão, que estava acompanhando tudo isso. Enfim, e aí eu vou contar a história do médico e depois eu vou te contar algumas coisas que eu fiz para não ser dominada pelas emoções por causa de tudo isso. E aí minha mãe subiu pra UTI, né? E aí ela ficou alguns dias na UTI. E aí, depois de uns dias depois, assim, eu fui fazer uma visita. Novamente, isso era eu que estava tomando as decisões, recebendo as notícias primeiramente, repassava e pensava com o Tito e com o William, meu irmão e meu marido. E eu fui fazer uma visita pra minha mãe. E já percebi, né, que ela estava cada vez mais debilitadinha, cada vez mais indo, posso dizer assim, né, indo para onde ela deveria ir. E aí o médico, novamente eu não vou citar nomes, ele pediu para falar comigo e com o Tito, que ele também tinha mais notícias, né. E aí ele pediu pra gente esperar, né, que ele queria conversar com a gente. E aí a gente foi, sentou numa salinha, uma salinha pequenininha, até meio confortável, posso dizer assim, com poucas poltronas, uma salinha
realmente, assim, parece essa linha da notícia ruim. Ou da notícia que tem que ser dada, enfim. E aí, ele sentou na minha frente, ele começou a falar, né, com muito cuidado, ele até gaguejava para falar, assim como a outra médica também, pelo menos comigo, muito cuidadoso, muito compreensivo. E ele olhava para mim e falava: "Olha, você sabe que a gente tá falando sobre final de vida?" E eu: "Sim, eu sei. E a gente tá falando sobre cuidados paliativos, eu queria que você tomasse uma decisão agora sobre se por acaso a sua mãe ela tiver que se a gente tiver que entubar ela ou métodos mais agressivos, já que ela não está em condições de tomar a decisão, o que você decide? Porque a gente tem 2 caminhos. A gente pode continuar com cuidados paliativos até chegar ao fim, realmente, de vida dela, no momento dela, ou nesse momento final a gente pode usar esses métodos agressivos, por exemplo, a intubação. E é naquele momento ele pediu para mim tomar uma decisão. E eu olhei para ele, respirei fundo e tomei uma decisão, né. Naquele momento eu decidi por cuidados paliativos, porque no caso da minha mãe, seriam prolongar alguns minutos, talvez alguns momentos de vida, não havia cura, né. Talvez se fosse em outras provavelmente fosse em outro contexto, enfim, não sei qual que eu decidiria. E aí naquele momento me chamou muita atenção que ele olhava pra mim e me ouvia. E aí eu falava sobre o que eu estava sentindo, porque ele perguntava o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. E aí no final dessa conversa, eu falei, ele começou a me passar livros sobre luto, eu falei: "Ah, inclusive esse eu também passo para minhas pacientes, eu conheço". E eu falei: "É porque eu sou psicóloga". Ele: "Você atenderia a minha filha?". Ele deu parabéns pela maneira como eu estava lidando com aquilo, tanto que ele se interessou que eu atendesse a filha dele. E eu tô falando isso não pra me vangloriar nem nada, eu nem sou uma super mulher. A questão é que eu realmente me treinei a não surtar em momentos difíceis, em momentos de notícias difíceis, e aí isso vai tô dando esse exemplo de luto, mas vai pra qualquer coisa da sua vida. Agora mesmo, antes de gravar o vídeo, eu estava orientando uma paciente que ela tá num evento presencial de trabalho, e ela encontrou uma cliente, ex-cliente, que tiveram vários problemas, ela estava super ansiosa, porque ela estava com receio dessa cliente falar mal dela, ou ter alguma briga ali naquele momento. Então, estava orientando. Então você percebe que as nossas emoções elas não dão limites, né, assim: "Ah, vai ser só", não, elas surgem, elas surgem. Então como não ser dominada por elas? Eu vou contar alguma das coisas que eu fiz, que eu faço e que eu oriento. Uma delas é aquilo de meus valores, meus princípios, os seus valores, seus princípios e defendê-los. Por exemplo, naquele momento em que eu estava ouvindo aquilo tudo, eu não estava fingindo que eu estava sendo forte, eu não estava fingindo, não estava guardando tudo pra mim, não. Eu realmente estava sentindo muita coisa. Mas naquele momento, eu prestei atenção no que eu estava sentindo, eu respirei fundo, e aí, ouvi, falei, expressei, tá. E aí eu olhei para o que estava para o que aquela situação precisava. Já é uma pergunta para você fazer. Como eu preciso agir nesse momento? O que é esperado de mim nesse momento? Entende? Então, por exemplo, naquele momento, era esperado que eu ainda continuasse cuidando da minha mãe, porque ela ainda estava viva, eu ainda teria que tomar decisões pela vida dela, ok? Eu em conjunto com meu irmão, enfim. Então, naquele momento, até eu me conectei com esses valores, sabe? Com esses princípios, com coisas que eu precisava fazer, mesmo que naquele momento as emoções estivessem, a milhão. Então esse é um primeiro ponto, as emoções elas não têm que dominar a sua ação. As emoções elas comunicam sobre coisas que você sente. Você não tem que agir sempre de acordo com o que você sente, porque diante de uma situação dessa, é óbvio que a gente sente emoções talvez de desespero, né, talvez, assim, misericórdia, de arrancar cabelo, sei lá, de desespero mesmo, né. Mas, ok, eu respiro fundo, eu entendo esse sentimento que tá aqui, mas agora
eu preciso tomar uma decisão pautada no que é esperado de mim, no que é certo, no que é o ideal, no que eu preciso fazer. Ok? E aí, óbvio que as técnicas de respiração também são uma coisa que vão te ajudar. Respira fundo, solta, porque alinhado a isso, uma das coisas que você deve fazer, que eu fazia e faço, é tentar separar o que realmente está acontecendo do que está acontecendo na nossa cabeça. Nossa, minha mãe vai morrer agora. Não, não era. Inclusive, eu decidi ficar até o final, os últimos suspiros ali da minha mãe. Até ela ficar consciente, eu estava segurando a mão dela, ok? Então, assim, eu também decidi estar nesse momento, sem desespero também, né? E aí, o ponto é, naquele momento, algumas coisas no momento, a nossa cabeça, ela cria muitas coisas. Sei lá, se você, por exemplo, é uma pessoa mais ansiosa, tua cabeça ela tende a criar catástrofes, sabe? E coisas que podem acontecer. Às vezes os argumentos são dos pensamentos são tão fortes que, sei lá, parece que realmente isso está acontecendo. Só que aí você tem que se relembrar. O que que é uma interpretação minha? O que que é um fato? O que realmente está acontecendo, né? E aí, por exemplo, uma outra coisa que eu também fiz, eu também guio você que você faça, é se relembrar da sua capacidade de lidar com tudo isso, sabe? É óbvio que eu não saberia com toda certeza como seria perder minha mãe, porque eu nunca perdi uma pessoa tão próxima assim. Eu perdi a minha avó, mas assim, nesse nível, não. Mas olhava pra mim e falava assim: nossa, eu acho que eu vou sofrer muito, eu acho que eu vou sentir muito, eu acho que eu vou. Mas eu vou tocar minha vida. Eu vou continuar. Eu não vou acabar com tudo. Sabe aquilo de, nossa, se essa pessoa morrer, eu morro junto. Não, não estava alimentando isso. Percebe que isso é uma crença, uma interpretação nossa. Nossa, eu não vivo sem essa pessoa. Isso nem é saudável, na verdade, né? Então, uma das coisas que eu fiz foi isso. Ali naquele momento, vai ser muito difícil, mas eu vou tocar. Né, quando minha mãe for, eu vou tocar. E eu pensava no meu sobrinho, neto dela, né, filho do meu irmão, eu pensava no meu irmão, eu pensava algumas pessoas que também precisariam ali, né, eu pensava em mim mesma também precisando desse apoio, mas eu não fiquei no modo assim, tipo: "Não, já era, acabou, nunca", sabe, "Nunca mais eu vou superar, minha vida vai acabar". Não, não entrei nisso, porque quando a gente entra nisso, as emoções elas vão dominando cada vez mais. Percebe que, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai alimentando dentro de nós. Eu fui estimulando calma, esperança e fé também, né. Minha vida espiritual, minha crença, eu acredito que a minha mãe ela foi morar com Deus. Essa é a minha crença, né. Eu tenho uma fé relacionada a isso. Então a minha crença também me guiou também foi dando mais calma, eu acredito que Deus tá cuidando da minha mãe, que ela tá com ele, e nossa, Deus vai cuidar de mim também, etc. Então, suas crenças de traga nesse momento as suas crenças de suporte, as crenças que vão te fortalecer. Cuidado para você não ficar alimentando coisas que vai só te enfraquecer, sabe? Começa a até, e aí quando eu falei de defender, é defenda as crenças que te fortalecem, defenda pensamentos que te fortalecem. Talvez o pensamento ele é fraquinho, tipo, mas você vai conseguir. Defenda isso. Eu vou conseguir. Aumenta o volume para isso. Eu vou conseguir, eu posso aprender a lidar com isso. Eu não sei exatamente como vai ser, mas eu posso me tornar uma outra pessoa, enfim, inclusive é muito isso que eu nunca, depois da morte da minha mãe, eu já não sou a mesma. Eu tô aprendendo a viver a vida diferente, eu tô até conhecendo uma nova personalidade minha, sabe, assim, por exemplo, eu sempre fui a pessoa do povo, das pessoas, dos rolês, de passear, etcétera. Tô me sentindo querendo ficar mais na minha, mais isolamento, sabe. Que eu acredito que é momentâneo, deve ser o processo de luto, mas enfim, eu tô tentando não catastrofizar tudo, sabe, não deixar tudo mais pesado, simplificar as coisas, ao invés de alimentar tudo de ruim. Porque quando a gente vai alimentando várias coisas ruins, pensamentos ruins, crenças ruins, catastróficas, a gente vai só aumentando também o sentimento, tá? E então, alinhado tudo isso, eu teria muitas coisas pra falar. Inclusive, eu quis fazer esse vídeo mais como uma conversa mesmo, nem
preparei roteiro mesmo. Queria te contar um pouco de como é que foi e como é que eu faço, né, o que que eu tô fazendo, inclusive, porque, eh, só pra fechar, eu acho que você pode imaginar que ainda eu sinto tudo, tá? Eu sinto em um dia, às vezes, em um dia, eu choro, eu sorrio, eu sinto saudade, eu sinto desânimo, sabe? E aí eu tô, por exemplo, tô tocando meus projetos, tô tocando minha vida, tô construindo, enfim, projetos profissionais, tenho as minhas pacientes, tô tocando meu relacionamento, minha vida com Deus. Nada disso tá sendo como antes ou sendo fácil, mas eu tô trabalhando tudo isso pra eu não paralisar, pra minha vida não parar, pra eu não acabar, até porque não faz sentido, não faz sentido, né. Então, cuidado pra não ficar também mergulhada nos sentimentos, às vezes mergulhada no drama, sabe, mergulhada na melancolia, porque isso pode gerar coisas, tipo, casos depressivos, sabe, ou muito negativismo. Então cuidado pra não ficar alimentando o negativismo. Existem coisas maravilhosas na vida, e aí existem coisas maravilhosas também no aprendizado com a dor. Esse é um ponto que eu sempre realmente, assim, eu me imaginei gravando esse vídeo lá atrás. Como é que a minha dor vai guiar outras pessoas? Como é que a minha dor vai me auxiliar, quem eu vou me tornar? Então, o que que eu tô aprendendo com tudo isso? Tentar olhar, assim, para todas as situações difíceis me ajuda a sair delas até mais forte. Olhar, isso vai me ajudar, isso vai me impulsionar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa diferente, ok? Enfim, e aí, deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre emoções, sobre como não ser paralisada por causa delas, como conseguir seguir mesmo vivendo muitas emoções, tá? E já curte, compartilha também se fez sentido pra você, vai também guiar outras pessoas e também ajuda meu canal aí pra mais pessoas também. E deixa aí seus comentários, já se inscreve se você não é inscrito. É isso. Mais um vídeo dessa série, tocando a minha vida, a vida real de uma psicóloga. Um beijo.